da Assembleia de Deus, Campo de Madureira do Brasil. Eu gostaria de celebrar ao nome do Senhor Jesus, pela vida do muito digno pastor presidente desta convenção, pastor Ídios José do Carmo, que sempre de bom grado tem nos recebido no estado do Goiás e tem nos dado a oportunidade de ministrar a boa e agradável palavra de Deus. Ao coordenador geral da Mocidade, ao Franklin, manifesto aqui o meu respeito, o meu carinho, o meu apreço por esse homem de Deus, e saudando a ele, eu saúdo a todos os líderes de jovens do estado do Goiás, bem como toda a mocidade. Pastor Josué Gouveia, que preside o campo de Vila Nova, receba meu carinho, meu abraço, meu apreço, bem como também pastor Juscelino, que é um grande amigo que tem. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações. E eu tenho certeza que Deus, nesta tarde, ou final de tarde, preparou algo em especial para as nossas vidas. O tema que vocês escolheram é um tema propício para o momento que nós estamos vivendo. Eu tenho um chamado. Existem pessoas que são realmente chamadas por Deus. Agora existem outras pessoas que são contratadas por homens. E existe a diferença entre o chamado e o contratado. O contratado, ele presta um serviço àquele que lhe o contratou. Ele trabalha para agradar aquele que fez o contrato com ele. O contratado, ele gosta de agradar aquele que lhe escolheu. O contratado gosta de aplausos, de elogio, gosta de ser homenageado. Mas o chamado é diferente. O chamado, ele vive para o seu Senhor, procura agradar unicamente ao seu Senhor e serve ao seu Senhor não por aquilo que ele lhe dá, mas sim por aquilo que ele é. Deus está acima de todas as coisas e nós nos rendemos na palma da mão dele. Eu gostaria de ler com vocês apenas um versículo da palavra de Deus, e para isso, quem trouxe a sua Bíblia, eu queria convidá-lo a ler no capítulo de número 49 do livro do Gênesis, a partir do versículo de número 22, apenas este versículo. Livro do Gênesis, capítulo de número 49, versículo de número 22. Lembrando sempre que a Bíblia é o único livro que nós podemos ler tendo o autor presente. Todos os demais livros, eles são adicionais. Mas a Bíblia, ela é o livro dos livros. E a Bíblia, ela tem que ser insubstituível. Porque a Bíblia é o único livro do planeta Terra que você pode ler tendo o autor presente. Se você não entender alguma coisa que esteja escrito dentro dela, você pode questionar com o autor, que ele sempre terá algo novo para te revelar. Capítulo de número 49 do livro do Gênesis, a partir do versículo de número 22, apenas esse versículo, diz assim a Bíblia na tradução que tem: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Vou repetir.
José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Apenas esse versículo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês. Quantos de vocês querem receber muito poder de Deus hoje aqui? Eu te pergunto, para que você quer receber tanto poder? Qual é a finalidade? Qual é o propósito? Deus, Ele não faz nada sem propósito. A unção de Deus na tua vida, ela tem que ter uma proposta. Deus não dá nada para ninguém sem ter um propósito. Russell Shedd, respondendo uma repórter em Belém do Pará, da Rede Boas Novas, ela questionou com ele, perguntando o que ele achava do movimento pentecostal no Brasil. E ele respondeu à repórter dizendo que a igreja pentecostal brasileira cumpria ao pé da letra com o hino nacional brasileiro. E a repórter, não entendendo, perguntou para Russell Shedd por que ele havia dado aquela resposta, haja visto ela não entender. E ele disse o seguinte: a igreja pentecostal brasileira está deitada eternamente em berço esplêndido. E ela, não entendendo ainda, pediu para ele ser um pouco mais claro. E ele disse o seguinte: estima-se que hoje no Brasil sejamos mais de 40 milhões de crentes pentecostais. Desses 40 milhões, estima-se que 23 milhões são batizados com o Espírito Santo. E ele disse o seguinte: 12 homens cheios do Espírito Santo na época de Jesus abalaram o mundo da sua época. O que esses 23 milhões estão fazendo? Que ainda não conseguiram evangelizar a sua própria nação, nem a América do Sul, a Europa, a América do Norte, a Ásia, a Oceania. O que esse povo está fazendo com tanto poder? Eu estava no congresso de mocidade do estado do Rio de Janeiro pregando, num ginásio superlotado, e um jovem me esperou do lado de fora do ginásio e começou a pular na minha frente. E os cariocas, eles usam uma gíria, esse negócio da gíria evangélica. Eles não chamam o pastor de pastor, eles chamam a gente de varão ou de vaso. E o jovem pulava na minha frente e falava para mim: e aí, varão, tu não está vendo não? Eu falei para ele: meu filho, eu tenho muita fé, mas eu não consigo ver. E ele pulava na minha frente e dizia assim: vaso, tu não está vendo não? Eu falei: não, querido, não consigo ver nada. Ele disse: eu estou pulando num cavalo de fogo, em cima de um cavalo de fogo. Eu pensei comigo: pelo tamanho do pulo, deve ser um pônei, não é um cavalo, que está pulando muito baixo. E ele falou: varão, eu tenho que ir embora. E ele saiu galopeando na noite o cavalo de fogo dele. E o pastor Paulo perguntou para mim: pastor Sandro Fontoura, o que o senhor acha disso? Eu falei: fanatismo, loucura. Esse jovem está vivendo uma verdadeira loucura do evangelho, porque ele recebe muito, mas não reparte daquilo que Deus tem dado para ele. Nós estamos num congresso como esse, vocês já ouviram muitas mensagens, muitos louvores. E a minha preocupação não é com aquilo que vocês receberam. A minha preocupação é com o que vocês vão fazer com tudo que vocês têm recebido nesse congresso. Porque nós somos bons receptores, mas somos péssimos canalizadores.
Quando o profeta entrou dentro da casa de Deus, ele viu muitos vasos dentro da casa de Deus. Mas o vaso que foi restaurado foi o vaso que estava na palma da mão do dono da casa. O vaso que foi restaurado foi aquele que estava na palma da mão do oleiro. Dentro da casa de Deus tem muitos vasos, mas na palma da mão do oleiro não são todos que estão. Eu voltei para a igreja que eu ajudava a presidir no meu estado, e cheguei lá e falei para todos os membros: Deus não quer mais vaso, porque vaso é receptor. A água chegou nesse copo, ela parou, porque vaso é receptor. Uma flor chega num vaso, ela para, porque vaso é receptor. Deus não quer fazer desta geração uma geração de receptores de bênção. Deus quer fazer da tua vida um canal de bênção. As bênçãos de Deus têm que entrar na tua vida, mas ela tem que ter uma porta de saída. O sábio Salomão disse que daquilo que Deus tem te dado, tu tem que repartir com 6 e até com 7. A bênção do Senhor vem sobre você, mas você não pode guardar, você não pode engessar, você não pode congelar aquilo que Deus entregou na palma das tuas mãos. Porque Deus há de prestar conta contigo acerca de tudo que você tem recebido da parte dEle. E eu entendo que tudo aquilo que eu peço para Deus, para o meu próprio prazer, eu vou demorar para receber. Para meus próprios deleites, para capricho próprio meu. Agora, toda vez que eu olhar para o céu e eu falar para Deus e dizer a Ele: Senhor, dá para mim, porque eu quero repartir com 6 e até com 7. Deus me dará uma resposta de forma imediata. Isso é uma senha de Deus, está na Bíblia. Os lenços do apóstolo Paulo curavam, sim ou não? Quando o apóstolo Paulo pedia para os outros, quando ele pedia para Deus para repartir com os demais, até o lenço dele curava. Quando ele deixou de pedir para repartir, ele pediu para ele mesmo. Ele falou para Deus: eu tenho espinho na carne. E diz a Bíblia que ele orou por 3 vezes para Deus tirar esse espinho dele. E Deus olhou do céu e falou: eu não vou tirar o espinho, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando tu está fraco, aí é que tu está forte. Eu te quero desse jeito. Tudo que Jesus pedia para o Pai dava, quando o seu próprio filho pedia para repartir com os demais. Mas quando Jesus entra no Getsêmani, Jesus deixa de pedir para os outros e ele pede para ele. Ele fala para o Pai: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O Pai não afastou. Tudo aquilo que nós pedimos para nós mesmos, nós vamos demorar para receber. Mas se nesse final de tarde tu abrir o teu coração e tu falar para Deus: Deus, dá para mim, porque eu quero repartir com o teu reino. Eu quero repartir com 6 até com 7. Eu quero repartir com esta geração que lá fora está perdida. Eu quero repartir com uma multidão de pessoas que estão vivendo no submundo das drogas, que estão destituídas da tua glória. Que tu me der daqui nesse final de tarde, eu te prometo que eu vou repartir. Tu vai receber o que você veio receber nesta tarde de forma imediata. Está na Bíblia. Quando você pede para repartir, o milagre acontece de forma imediata. Quando Moisés parou na frente do Mar Vermelho, a Rede Record fez a minissérie e eles pecaram, erraram, quando disseram que foi Ramsés que perseguiu a nação de Israel. Quem perseguiu a nação de Israel não foi Ramsés, conhecido no Egito como Ramsexo, porque teve 268 mulheres e mais de 400 filhos. O Ramsés não era brincadeira. Quem perseguiu a nação de Israel foi o filho dele, Meri-Epitá, que era caçador, e quis fazer o seu nome valer
perseguindo a nação de Israel. Quando Moisés para na frente do mar vermelho, Moisés clama a Deus, e numa conjectura Deus questiona com Moisés e pergunta para Moisés: o que tu queres clamando a mim, Moisés? E Moisés olha para Deus e diz: abre o mar, Senhor. O exército de Faraó vem atrás, abre o mar. Deus pergunta para Moisés: para que tu quer que eu abra o mar, Moisés? Para o teu povo passar. Não é para mim, é para o teu povo. Dá para mim que eu reparto com eles. Eu aproveito a carona e passo com eles no meio do mar e canto o hino da vitória do outro lado com a minha irmã Miriam. Abre o mar, não é para mim, é para o teu povo. Quando você pede para repartir, o milagre, ele é imediato. Deus olha para Moisés e diz: que tu tens na tua mão? Uma vara, fere o mar. A minha nação vai passar com os pés enxutos. Pede para eles marchar, e do outro lado tu canta o hino da vitória. Quer ver outra pessoa na Bíblia que pediu para repartir? A irmã Ana. Ela entra no templo e fala para Deus: Deus, dá-me um filho. Deus pergunta para Ana: para que tu quer um filho, Ana? Para a tua obra, para a tua casa. Não tem profeta dentro da tua casa. Sacerdote está dormindo e não ouve mais a tua voz. Dá para mim, eu reparto com o teu reino, eu reparto com a tua obra. E Deus olha do céu e diz: Ana, daqui a um ano tu estará abraçada com Samuel, vai ser profeta, e tudo que eu colocar na boca dele para ele falar, eu não deixarei uma palavra cair por terra. E veio Samuel. Outra pessoa que pediu para repartir na Bíblia é o centurião de Cafarnaum. Ele chega para Jesus e fala: não é para mim, é para o meu criado que ficou em casa. Eu sou um homem sujeito a autoridades. Eu digo para 100 soldados: vai, e eles vão. Digo para eles: vem, e eles vêm. Mas agora que eu estou diante da tua presença, eu estou me libertando desse autoritarismo que eu tenho. E não é para mim. Eu não sou digno de te receber debaixo do meu telhado. Basta uma palavra tua e o meu criado fica curado. Não é para mim, é para ele que ficou em casa. Jesus olha para ele e diz: eu nunca vi tanta fé em Israel. É isso que eu quero. Alguém que peça para repartir. Pode ir embora, o teu criado ficou curado agora mesmo. E voltando ele para casa, encontrou o criado dele curado. E ele perguntou a que horas ele havia ficado curado. E eles dizem a hora que ele recebeu a cura. E ele testemunha dizendo: foi justamente nesta hora que eu estava diante do Senhor Jesus. Que é interessante na Bíblia, eu me apaixono pela Bíblia. Um jovem no meio de uma multidão resolve doar 5 pães e 2 peixes. E Jesus, daqueles 5 pães, abre uma padaria. E de 2 peixes abre uma peixaria. Só que Jesus, quando toma os 5 pães e 2 peixes, ele dá graças ao Pai que está no céu. E o pão e o peixe se multiplicou na palma da mão de Jesus. Sim ou não? Não. E tendo tomado Jesus os 5 pães e 2 peixes, e tendo ele dado graças, deu na mão dos discípulos. E os discípulos deram a multidão. Jesus deu graças pelo pão e pelo peixe, mas o peixe se multiplicou na palma da mão dos discípulos. O que Jesus tem para a tua vida vai se multiplicar é na palma da tua mão. Eu vim aqui como portador da palavra de Deus. Eu tenho para você nesta tarde aqui pão e peixe, peixe e pão. Eu vou te entregar pão e peixe na palma da tua mão, mas não é para tu guardar, é para tu repartir. Porque tem uma geração de sedentos lá fora que está precisando comer pão e peixe. E tu tem recebido muito pão e peixe e não tem repartido com esta geração de perdidos que está lá fora. E ser um homem, uma mulher chamada e chamado por Deus é atender às propostas do reino, é entender a mente de Deus, ou entrar dentro da vontade do Senhor. Para falar de um jovem chamado, eu escolhi a vida de José,
Quem já não ouviu falar de José, o filho amado do patriarca Jacó? E olhando para José, nós vamos observar que José virou governador aos 30 anos de idade. Mas ele foi vendido pelos seus irmãos quando tinha 17 anos. Ser o José governador, todos nós queremos ser. Mas ser o José dos 13 anos de angústia e de tribulação, nem todos nós vamos desejar ser. José aos 17 anos foi vendido pelos seus irmãos, mas o plano elaborado pelos irmãos de José era matá-lo. Se não for a intercessão de Rubem, e se não fora o plano de Judá, José teria sido morto. Porque quando eles pensaram em matar a José, Rubem disse assim: de que nos vale matar a José? E Judá então diz: se nós não matar, nós temos que provar para o nosso velho pai Jacó que ele está morto. E diz a Bíblia que eles vão atrás de um cabrito, para com o sangue do cabrito sujar a túnica de José e levar para o velho Jacó. O velho Jacó, depois de enganar a muitos, passa a ser enganado. Quando eles matam o cabrito, com o sangue do cabrito, sujam a túnica de José, levam para o velho Jacó, e Jacó chora amargamente a perca do seu filho. Enquanto Jacó está chorando, José está sendo levado por uma caravana de amalequitas para o Egito. Mas você vai ver que um jovem com 17 anos de idade, ele não abre a boca para murmurar contra Deus, ele não questiona o que Deus está fazendo, ele não se levanta contra os seus próprios irmãos, porque José entende que a vida dele não está na palma da mão de um homem, mas que a vida dele está na palma da mão de Deus. Os irmãos de José usaram aquele cabrito para tapar o furo de um plano diabólico que eles haviam criado. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo aqui, neste ginásio, que alguém, algum dia da tua história, tentou te usar como um cabrito. Se tem alguém que não deveria pagar preço pela vida de José, foi aquele cabrito. Imagino que aquele cabrito saiu no campo para pastar, e ele viu 11 malucos pulando a cerca, e ele não entendeu o que estava acontecendo, mas para tapar o furo de 11 irmãos que tinham perdido o seu foco em Deus, para que eles pudessem tapar a brecha criada pela mal escolha que eles fizeram, o cabrito teve que morrer. Muita gente, para tapar o furo de decisões mal tomadas, já tentou te usar como um cabrito. Você tem que entender que um homem chamado por Deus, ele tem que viver todas as fases de uma chamada, porque você não foi contratado, você foi chamado. Contigo Deus tem um negócio diferente. Quando os irmãos de José lançaram ele para dentro da cisterna, ele não abre a boca para murmurar. E diz a minha Bíblia que no momento em que os irmãos de José lançaram ele para dentro da cisterna, eles se assentaram para comer pão. Enquanto os irmãos de José comiam pão lá em cima da cisterna, o farelo caía lá embaixo. A nossa vida é feita de duas fases. José viveu essas duas fases. José viveu a fase do farelo. Quando os irmãos de José comiam pão lá em cima, o farelo caía lá embaixo. Mas 13 anos iria se passar. José iria virar governador da terra do Egito. A fase do farelo do pão ficaria para trás.
e José viraria pão na terra. Ele para de pé na terra do Egito e diz: agora pode vir comer pão, porque a época do farelo passou, eu estou na época do pão. Deus mudou a minha história, eu tenho pão para toda a casa do meu pai comer, para todos os meus parentes e amigos, pode vir. O tempo do farelo passou, agora eu estou no tempo do pão. Quer viver um tempo de pão na tua vida? Passe pela época do farelo, viva o tempo do farelo, que a época do pão vai chegar. José, quando estava dentro da cisterna, ele não murmurou contra Deus, ele não questionou com o Senhor. Sabe por que ele não questionou com Deus? Porque é melhor estar sozinho dentro de um poço, é melhor estar sozinho com Deus dentro de uma cisterna, do que no meio de 11 murmurador, que não acreditam nos nossos sonhos, que não acreditam nos nossos ideais, que não acreditam nas nossas propostas, que não acreditam na nossa chamada. É melhor você cair dentro de um poço e ficar dentro de um poço sozinho com teu Senhor, do que andar no meio de 11 pessoas que em todo tempo tentam puxar o teu tapete. Mas eu quero declarar diante do inferno que o teu pé não está em cima de tapete, porque tu não é mágico. O teu pé está em cima da rocha, e quem te colocou lá foi o próprio Deus. José, dentro da cisterna, ele não abre a boca para murmurar. E quem cai dentro de um poço tem uma visão privilegiada. Quem cai dentro de um poço tem uma das maiores visões que um homem pode ter em toda a terra. Quem cai dentro de um poço não tem poder para olhar para frente, nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Quem cai dentro de um poço só pode olhar para cima. E José, de dentro do poço, olhava para cima, e ele via o céu aberto, e via que Deus estava no controle de todas as coisas. Quando os irmãos de José tiraram ele de dentro da cisterna e venderam para uma caravana de amalequitas que iam rumo ao Egito, José foi vendido como escravo. Historiador Eusébio diz que todo escravo que chegasse na terra do Egito, se em 7 dias ele não fosse vendido como escravo, ele não tinha boas características para ser um bom escravo, e poderia ser morto. José sabia disso. Ele ficou antes dos 7 dias orando na praça de escravo. Por lá passou Potifar com a mulher dele, e a mulher de Potifar falou para o oficial: compra a José e leva ele para dentro do nosso palácio. Naqueles dias Potifar saiu para uma viagem, e José se encontrou sozinho com a mulher de Potifar. Ela chama ele lá no quarto e fala para aquele jovem: deita-te comigo. Era o momento de José ficar, era o momento dele aproveitar e ficar com ela. Ele poderia ficar porque não era um ato de compromisso, era o ato de viver um momento. Ele tinha sido traído, tinha sido vendido, ele tinha motivos de sobra para pecar. Mas mesmo longe da casa do pai, mesmo longe da sua terra, da sua parentela, José olha para aquela mulher e diz: olha, eu posso estar longe de tudo e de todos, e posso estar vivendo momentos de angústias e de tribulação, mas eu ainda estou na palma da mão do Deus que fez os céus e a terra, e eu não posso me deitar contigo, porque Deus está no controle de todas as situações. Eu tenho que honrar ao meu Senhor Deus, e tenho que honrar o meu Senhor Potifar. Potifar chega de uma longa viagem, e quando ele chega, a mulher dele dramatiza, dizendo que José tentou violentá-la, e por conta disso, ela ficou com o manto de José nas suas mãos. Potifar manda colocar José dentro de uma casa de detenção, e não dá direito de defesa para ele. Quando José cai dentro de uma casa de detenção, ele não murmura contra Deus, porque ele entende que era melhor estar preso do que ao lado de uma mulher que iria tentá-lo todos os dias da sua vida. Dentro da casa de detenção, ele começa a buscar a face de Deus. O padeiro tem um sonho, o copeiro tem um sonho. José revela o sonho do padeiro dizendo: daqui a 3 dias tu estarás pendurado numa forca.
E ele fala para o copeiro: daqui a 3 dias, tu estarás diante de Faraó. E quando isso acontecer, não esqueça de mim. Lembra de mim dentro desta casa de detenção. Assim como ele profetizou, aconteceu. E o copeiro esqueceu de José. Mas o Deus que fez os céus e a terra não esqueceu de José. E por amor a José, Deus coloca um pesadelo em Faraó. Se você não sabe, fique sabendo, por amor à tua vida, Deus coloca pesadelo em gente grande. Por amor a você, Deus perturba os poderosos da terra. Se Deus tem uma chamada com a tua vida, descanse em Deus. Se Deus tem um propósito com você, descanse no Senhor. Quando levantar os poderosos da terra, Deus arvorará sua bandeira em teu favor. Deus colocou um pesadelo em Faraó, porque Deus estava apaixonado por José. Não houve em todo o reino egípcio alguém que revelasse o sonho de Faraó. E o copeiro abre a boca e diz: das muitas faltas que tenho eu, me lembro de uma delas hoje, de um detento que está na casa de detenção. Eu estou servindo vinho diante da tua face, mas quem profetizou foi ele, quem deu a revelação do sonho foi ele. E diz a minha Bíblia que mandou o Faraó chamar a José. Quando José é chamado, ele fala para aqueles que foram lhe buscar: agora vocês me esperem um pouco, porque eu vou fazer a minha barba e vou trocar de roupa. José entendeu que ele deixaria de ser prisioneiro para ser o futuro governador da terra do Egito. Quando eles ficam esperando José, José faz a barba e troca de roupa. Quando ele chega na terra do Egito, ele revela o sonho de Faraó. E Faraó olha para José e diz: a partir de agora, só terá um homem maior do que tu em toda a terra do Egito. Sou eu que vou estar assentado no trono. Abaixo de mim, o príncipe da terra do Egito és tu. Ei, quem não ouve a batida dos cadeados, não ouvirá o latido dos cachorros. Eu estava pregando numa reunião de liderança e usei esta palavra. Gesiel Gomes questionou e disse: de onde é que saiu esta palavra de filosofia? Eu falei: está na Bíblia. Quem não ouve a batida dos cadeados, não ouvirá o latido dos cachorros. Aonde está na Bíblia isso? Está na história de José. Ele ficou 13 anos ouvindo batida de cadeado, 13 anos vendo as portas se fechar, 13 anos entre cisterna e casa de detenção, 13 anos vendo os cadeados sendo batidos diante dos seus olhos. Mas ele viveu o tempo dos cadeados. Quando ele chega diante de Faraó, Faraó pega e chama toda a sua comitiva e diz o seguinte: troque a roupa dele, vistam ele como príncipe, coloque ele em cima de uma carruagem e desfile com ele em toda a terra do Egito. E por onde José for passando, todos vão se prostrando, porque está passando o príncipe do Egito. Quando é que carroça passa na rua da tua casa, meu irmão, que cachorro não late? Toda vez que carroça passar na rua da tua casa, cachorro vai latir. Mas chegou a época da honra de Deus na vida de José. Ele estava em cima da carruagem. Quando a época dos cadeados passar para você e Deus te colocar em cima da carruagem, não desça da carruagem para ver quem está latindo. Muito cachorro vai latir, mas o tempo de Deus vai chegar. E a hora que os cachorros começarem a latir, não desça da carruagem. É a hora de Deus que vai chegar para você. É o tempo de Deus que vai chegar na tua vida. E você tem que entender que Deus tem um tempo determinado para fazer todas as coisas. Agora compreenda comigo algo muito importante. Quando José estava no trono, um pastor esses dias me ligou e falou: manda uma mensagem para mim sobre José, para mim colocar no meu Facebook. Falei: coloca aí, pastor, que o difícil para José não foi chegar no trono, o difícil para José foi descer do trono para perdoar os seus irmãos, porque chegar ao trono, o próprio Deus resolveu levá-lo ao trono. Agora descer do trono para perdoar os seus irmãos, quem teve que descer foi José. E José não encontrou dificuldade para descer do trono. Ele desceu do trono para perdoar os seus irmãos.
porque José realmente tinha uma verdadeira chamada de Deus. Ei, para os irmãos de José, ele era um simples sonhador. Para os compradores de escravos na praça, ele era uma mercadoria. Para a mulher de Potifar, ele era um garoto de programa. Para os detentos, ele era mais um preso. Mas para Deus, ele já era governador desde antes da fundação do mundo. Ei, não importa o que os outros pensam ou deixam de pensar acerca de você. Você tem que entender que a tua vida não está na palma da mão de homem. A tua vida está na palma da mão de Deus. Você não é piolho para viver pela cabeça dos outros. A tua fé não pode ser terceirizada. Você tem que compreender que Deus te escolheu desde que tu estava no ventre da tua mãe. E não importa o que os outros falam, deixem de falar. A tua vida está unicamente na palma da mão do Deus que fez os céus e a terra. Se você pode abrir a tua boca e dar um brado de glória a Deus por isso, faça isso por gentileza. José desceu do trono, liberou perdão sobre os seus irmãos, mandou chamar o seu pai, o velho Jacó. E quando o velho Jacó chega, e ele olha o José do coração, Jacó ora e fala para Deus: pode me despedir em paz, porque eu reencontrei o meu José. Eu tornei a reencontrá-lo. Agora eu posso morrer em paz. E quando o velho Jacó está à beira da morte, ele chama os seus 12 filhos, representando as 12 tribos de Israel. E ele começa desde o mais velho, desde Rubem até Benjamim. E ele separa os 12 e começa a liberar uma palavra profética, uma palavra de bênção sobre a vida de cada um deles. A Bíblia não fala, mas eu creio que no momento em que Jacó olhou para José, ele lembrou tudo que José passou para virar governador da terra do Egito. E ele tinha que falar algo acerca de José. E ele declara, com o coração fervendo, creio eu, com os seus olhos marejando, ele abre a sua boca e diz: o que falar eu do meu filho José? O meu José. Para mim, José é diferente de todos os demais filhos, porque para mim, José é um ramo frutífero. Por que ramo frutífero? Esteve 13 anos longe da minha casa, viveu os desertos da vida, teve na casa de Potifar, teve dentro da cisterna, foi vendido como escravo, teve dentro de casa de detenção, mas ele deu fruto no meio do deserto, ele deu fruto por onde ele andou. Você não pode se enganar, você não pode ficar pensando que quando Jesus vier para arrebatar a igreja, ele vem buscar uma igreja cheia de dom. Dom não salva ninguém. Dom é a ferramenta que Deus deu para a igreja, para que a igreja use esses dons para a salvação de almas. Tem muita gente que está falando línguas estranhas que vai para o inferno. Tem muita gente nesta nação que está pregando o evangelho e vai para o inferno. Tem muito cantor que vai para o inferno, porque tem dom, mas não tem fruto. Usa o púlpito e o altar da igreja para cantar e para pregar, e quando sai do púlpito do altar, vai beber cerveja em quarto de hotel, vai adulterar, vai prostituir. E Deus está preocupado com esta geração, porque nós somos uma geração que temos muito dom, mas estamos com poucos frutos. O Deus que fez os céus e a terra está aqui nesta tarde, mas você não pode ser crente somente dentro da igreja. Você tem que ser crente na fila do banco, dentro do supermercado, andando de carro na rua, passando no meio de uma praça cheia de meretrizes. Tu tem que continuar sendo crente, porque Deus está acompanhando os teus passos. Dom não salva ninguém, o que salva é fruto. Dom vem de fora para dentro, mas fruto sai de dentro para fora. José poderia ter caído em pecado com a mulher de Potifar, mas ele não tinha somente dom, ele tinha fruto. E quem tem fruto não peca. Quem tem fruto teme a Deus. Ei,
Deus quer mudar a tua história, começando a partir desta tarde. Você pode falar línguas estranhas, mas se você compra e não paga, tu é caloteiro, tu vai para o inferno. Ei, você pode até profetizar, mas se você vive ficando com uma jovenzinha aqui e outra ali, e vem num congresso como esse, competir com outro jovem, quem que fica com maior jovem, com mais menina, tu vai para o inferno. Tu tem que mudar de vida, tu tem que dar fruto para Deus. Quem está entendendo a linguagem do Espírito e pode levantar sua mão direita ao céu e dar um brado de glória ao nome desse Jesus. Nós temos uma igreja cheia de dom, com pouco fruto. E temos uma geração de jovens que está buscando os dons, mas que não está dando fruto. O velho Jacó disse o seguinte: o meu filho resistiu 13 anos, porque ele deu fruto. Para mim, José é um ramo frutífero. Tem muita gente aqui dando glória a Deus, e vai sair de dentro deste ginásio aqui 10 horas da noite, para ir pular carnaval no centro da cidade, porque tem dom, mas não tem fruto. Mas Deus te segurou dentro desse ginásio, porque Ele quer te pegar aqui nesta tarde. Ele quer mudar a história da tua vida. Você não pode viver uma vida só de dom. Você tem que dar frutos, e frutos em abundância para Deus. Este mundo que está lá fora tem que ver a glória de Deus na tua vida. Agora lá no carnaval da Sapucaí, na terceira classe das escolas de samba, saiu uma escola de samba evangélica sambando na Marquês do Sapucaí, na terceira classe das escolas de samba. E o repórter pergunta para a irmã que está sambando: vem cá, vocês evangélicos não acham que é um manifestar de escândalo estar em plena Marquês do Sapucaí sambando? E ela responde: nós estamos aqui para mostrar que o templo do Espírito Santo é bonito e nós temos samba no pé. Esse povo vai parar no inferno. Estão confundindo liberdade com libertinagem. Deus quer mudar a história da igreja brasileira. Deus quer levantar um povo diferente para fazer a diferença. Quantos estão entendendo a linguagem do Espírito e pode levantar suas duas mãos ao céu e dar um brado de glória ao nome desse Deus? Ei, Billy Graham, há 20 anos atrás, recebeu uma revelação que o avivamento estava saindo da América do Norte. Billy Graham foi para uma das praças de Washington, pegou mais de 100 evangelistas do mundo todo, mais de 100 bandeiras, representando 100 países do mundo. E o veterano Billy Graham disse: vamos clamar, porque Deus falou que o avivamento está saindo da América do Norte. Enquanto eles clamavam em praça pública, um chafariz jogando água para cima, veio um vento e soprou a água do chafariz e molhou a bandeira do Brasil. Deus levantou um coreano que saiu no meio da praça correndo, pulando e saltando. E o coreano profetizou em alto e bom som: a bandeira que foi molhada pela água do chafariz, é para lá que eu estou mandando o maior avivamento de toda a história. E se esse povo não quiser abrir a boca para dar glória ao meu nome, assim como eu rejeitei a vocês, eu vou rejeitar a esse povo. Não troque o teu glória a Deus pelo assovio e pelas palminhas. O que Deus quer arrancar da tua vida é o teu glória a Deus, o teu aleluia, a tua adoração. Abre a tua boca nesta tarde aqui e adore o nome daquele que está te chamando para uma grande obra. Reinhard Bonk, o alemão que está abalando a África, fazendo cruzada para 5 milhões de pessoas, em Porto Rico, há 4 anos atrás, enquanto ele pregava, Deus levantou um porto-riquenho, que parou de pé e profetizou, abraçado na bandeira do Brasil. E ele profetizou para Reinhard Bonk: eu, Senhor dos Exércitos, tenho nesta nação 1 milhão de pregadores que ainda não subiram nos meus altares, mas antes do arrebatamento da igreja, eu vou chamar eles do anonimato e vou usar eles para evangelizar o Brasil, a América do Sul, a Europa, a Ásia, a Oceania e a América do Norte. Quando eu ouvi esta palavra profética, eu levantei a minha mão ao céu e falei: Deus, eu faço parte destes 1 milhão.
Tem mais alguém aqui que faz parte destes 1 milhão? Levanta o teu braço lá em cima. Ei, ei, o que Deus está procurando em nós é uma vida de fruto. Esse Brasil vai crer, não é em homens e mulheres que falam uma coisa e fazem outra. Esse país vai crer num homem, numa mulher que fale e procure ajustar sua vida de acordo com aquilo que ele fala. O Espírito de Deus está aqui. Deus está abrindo o céu sobre nós. E tu vai receber muita unção de Deus daqui a pouco aqui. Mas não é para você guardar, é para você repartir. Recebe aqui para praticar lá fora. Recebe aqui e coloca em prática lá fora. Deus não vem buscar uma igreja com dom. Deus vem buscar uma igreja cheia de fruto. E o velho Jacó vem e completa dizendo: além dele ser um ramo frutífero, ele é um ramo frutífero junto à fonte. Eu estava lendo para pregar numa convenção de pastores sobre a vida de Isaac. Quando Isaac saiu das montanhas de Gerar, expulso por Abimeleque, e ele desceu ao vale, diz a Bíblia. Quando Isaac desceu ao vale, por 3 vezes ele abriu poços. E todas as vezes que ele abriu aqueles poços, brotaram águas vivas. E os pastores de Abimeleque iam lá tomar os poços de Isaac, juntamente com seus soldados. E por 3 vezes eles fizeram isso. Eu questionei com Deus perguntando: por que Isaac não brigou pelos poços? Quem pagou o preço pelos poços foi ele. Quem usou a picareta foi ele. Quem suou por aqueles poços foi unicamente ele. Por que ele não brigou por aqueles poços? Deus veio ao meu coração e ministrou dizendo: meu filho, sabe por que Isaac não brigou pelos poços? É porque quem tem a fonte não briga por poço. Só briga por poço quem não tem a fonte. Aprenda essa lição. Quem tem a fonte não briga por poço, porque o poço não é maior que a fonte sempre será maior que o poço. Tu não precisa brigar por poço, porque tu tem a fonte. A bênção não está no poço, a bênção está na fonte. Eu falei para o meu antigo pastor: se o senhor acha que eu vou ficar brigando por cargo, se o senhor acha que eu vou ficar brigando por igreja, o senhor está muito mal enganado. Se o senhor me der posse debaixo de um viaduto, eu abro uma igreja de mendigo. Se o senhor me der posse no meio de uma praça, eu abro uma igreja de prostituta. E quando tudo que é porta de igreja se fechar para mim, eu vou para o meio de uma feira, subo em cima de uma caixa de tomate e prego o evangelho, e almas vão se salvar, porque a bênção não está no poço, a bênção está na fonte. E quem tem a fonte não briga por poço. Quem está entendendo a linguagem do Espírito e pode nesta tarde abrir a sua boca e adorar ao nome desse Deus. Ei, se você pode, assentado como você está, dá um abraço nessa pessoa que está do teu lado e diga para ela: quem tem a fonte não briga por poço. Vai. Abre a tua boca e diga para ela: quem tem a fonte não briga por poço. Abre a tua boca e diga para ela: se liga com a fonte. Vai beber direto na fonte. Tu não precisa de atalho para chegar na fonte. Tu pode ir direto e beber direto na fonte. Ei, deixa eu falar uma verdade aqui. Você não precisa pegar um ônibus aqui em Goiânia para ir no templo de Salomão lá em São Paulo, para ser abençoado e para prosperar. Você não precisa pegar um ônibus aqui em Goiânia e ir lá pagar R$1.000 numa toalha suada do apóstolo Valdomiro, não.
Você não precisa sair aqui de Goiânia para ir lá em São Paulo, ver um doido, um maluco, dando martelada no altar e profetizando dinheiro, casa nova e carro novo para a tua vida. Quem tem a fonte não corre atrás de poço. Quem tem a fonte não corre atrás de poço. Quem tem a fonte não corre atrás de poço. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Quando Jesus deu brado na cruz do Calvário, ele falou: está consumado. E quando ele falou está consumado, o véu do templo rasgou de cima para baixo. Se fosse de baixo para cima, alguém diria: um homem rasgou. Mas foi de cima para baixo. O próprio Deus rasgou a parede de separação que existia. Se tu quer, Deus também quer. Se tu bater na porta, a porta vai abrir. Se você pedir, você vai receber. Para chegar diante dele não precisa de atalho. Ei, quem corre atrás de homem não encontra Deus. Mas quem corre atrás de Deus, Deus coloca homens no seu caminho. Vou repetir: quem corre atrás de homem não encontra Deus, mas quem corre atrás de Deus, Deus coloca homens no seu caminho. Elias foi levado ao céu, e uma geração de jovens correu atrás de Elias. Quem correu atrás de Elias não encontrou Deus. Eliseu ficou do lado de cá do Jordão. Aí Eliseu disse assim: eu não quero Elias, eu quero o Senhor Deus de Elias. Eu quero o Deus de Elias. Ele fere o Jordão se abre, e do outro lado estão os filhos dos profetas, esperando ele para abrir a escola teológica em Gilgal. Eu preguei nos 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil. 127 países do mundo me acompanharam pela internet. E uma repórter veio perguntar para mim: pastor Sandro Fontoura, se houver algum escândalo envolvendo a pessoa do pastor Silas Malafaia, o que vai acontecer com a Assembleia de Deus no Brasil? Eu falei: minha filha, antes do pastor Silas nascer, a Assembleia de Deus já era a Assembleia de Deus. Ei, nós não corremos atrás de milagreiro, porque nós conhecemos o dono do milagre. O que Deus quer fazer com a tua vida é algo revolucionário, e que comece por esta tarde aqui. Pare de correr atrás de milagreiro, vá direto na fonte. Esse céu está aberto sobre a tua cabeça. Quem veio aqui para receber a glória de Deus, levanta as tuas mãos lá em cima, abre essa boca que Deus te deu e dá um brado de glória ao nome do Senhor. Quem tem a fonte não precisa você ficar até 2 horas da madrugada na frente da televisão, esperando um bispo malandro orar por um copo de água. Se a água resolvesse o teu problema, nós te levava para o Araguaia e te jogava lá dentro, e você seria abençoado. O que vai resolver o teu problema é você viver um dia de Pentecoste. E para você viver um dia de Pentecoste, você tem que ir beber na fonte, você tem que ir direto ao dono do milagre. Eu estou sentindo que a graça de Deus já desceu aqui. Eu estou vendo que a mão de Deus está alcançando alguém que está aqui. Ei, deixa eu te falar algo da parte de Deus. Eu não sou filho de pastor. Meu pai era cachaceiro. Morreu quando eu tinha 5 anos de idade. Quando descobriu que estava com câncer, vendeu tudo que tinha para gastar com as prostitutas. Minha mãe era mãe de santo e macumbeira. Eu nasci num congal, porque o meu tio e a minha tia incorporaram e falaram para minha mãe: ele não vai nascer no hospital, ele vai nascer aqui. Quem fez o parto da minha mãe que eu nasci foi o próprio diabo. Comecei a usar maconha com 12 anos. Com 13 anos me casei com a cocaína.
Tomei uma overdose de droga e fui parar dentro de um hospício. Aos 23 anos de idade eu estava dentro de um manicômio. Os médicos fizeram o meu laudo clínico, coleta de sangue, e entenderam que naquela semana eu estava morrendo. Mandaram um pedido para minha família para fazer a doação das minhas córneas, dos meus rins e do meu coração para o banco de órgão, porque eu estava morrendo. Minha mãe pegou o pedido dos médicos, foi para a terreira de Umbanda, e os demônios não ouviram a minha mãe. Ela saiu desesperada na cidade, pedindo socorro para tudo e para todos. A 4 quarteirões da casa dela, ela passou num barraco caindo nos pedaços, aonde tinha uma crente, cheia do Espírito Santo, que estava lavando roupa no quintal da sua casa e cantando um hino de louvor a Deus. Quando minha mãe olhou para ela, falou: o que a senhora está fazendo com essa canção? E ela diz: minha senhora, se a senhora não sabe, fique sabendo. Há 3 anos atrás, Jesus me curou de câncer no seio. Eu moro nesse barraco caindo nos pedaços, mas Jesus é o meu maior tesouro. E a minha Bíblia diz que quem está alegre cante, quem está triste ou aflite ore. Eu estou alegre demais, por isso eu estou cantando. Minha mãe disse: eu não posso cantar, porque o meu filho está morrendo no hospício. E aquela mulher levanta o dedo de profeta e diz: ele não vai morrer, porque o meu Jesus vai fazer dele um pregador da sua palavra. Quantos aqui creem que Deus fala? Deus foi lá no hospício, usou um louco para falar comigo, quando eu estava dentro de uma CTI com 39 quilos. E o louco veio na beira da minha cama e falou no meu ouvido: Sandro Fontoura, eu venho aqui amando de Deus, para te dizer que se tu orar, Deus tem poder para te tirar daqui. Se tu não orar, tu vai para o inferno. Se eu fosse tu, eu orava, porque Deus tem um plano com a tua vida. O louco falou isso e saiu de dentro do quarto, mas Deus ficou. E pela primeira vez na minha vida eu resolvi falar com Deus. Falei: Deus, eu não sei se tu existe ou se tu não existe, mas esse doido falou que tu tens um plano com a minha vida. O que eu mais sonhei foi receber um abraço de um pai, eu nunca tive. Mas se realmente tu tens um plano com a minha vida, vem aqui agora e me dá um abraço de pai. Literalmente, eu senti uma mão que tocou no meu ombro. E pela primeira vez eu ouvi a voz do meu Senhor. Quando a enfermeira chegou lá e olhou eu com os olhos abertos, ela falou: qual é o teu nome? Porque já fazia 6 meses que eu não sabia o meu nome. Eu falei: Sandro. O nome da tua mãe, Gleci. Ela saiu do quarto gritando: tem milagre na UTI, tem milagre acontecendo na UTI. A minha doutora me chamou e falou: vou te liberar 5 dias para tu visitar a tua família. Eu quero fazer uma experiência contigo. Quando eu saí da clínica, minha mãe foi me buscar. O último lugar que a minha mãe tinha para me buscar era dentro de uma clínica psiquiátrica. Eu vi a minha velhinha correndo ao meu encontro, corri para abraçar com ela. E ela falou: o último lugar que eu tinha para vir me encontrar contigo. E eu falei para ela: a partir de hoje a nossa vida vai mudar. Fui levado algemado para minha casa. Chegaram lá, me soltaram. E os policiais disseram para minha mãe: se ele se alterar, nos chama que nós viemos levar ele imediatamente. Quando eu entrei dentro da casa dela, ela falou: meu filho, hoje à noite nós vamos na terreira de Umbanda agradecer aos orixás, porque eles te tiraram de dentro do hospício, da clínica psiquiátrica. Eu falei: só que quem me tirou de dentro da clínica não foi os orixás, foi Jesus de Nazaré. E eu devo unicamente a Ele. Ele falou: não, tu vai na terreira. Eu falei: não vou. Falou: tu vai. Quando eu falei: não vou, eu me alterei. Ela falou: eu vou chamar a polícia. Eu falei: não chama. Tem Bíblia dentro de casa? Ela falou: na luta que eu estou passando contigo, até Bíblia eu ganhei. Eu falei: onde é que está? Ela trouxe a Bíblia. Eu fui para o quarto do fundo.
dobrei o meu joelho, peguei esta Bíblia e falei: Deus, eu não sei se fosse tu que escreveste essa palavra, mas um doido falou que tu tens um plano comigo. Se fosse tu que escreveu esta palavra, fala comigo agora, e eu vou crer que tu está me chamando. Quando eu abri a minha Bíblia, os meus olhos caíram em cima do profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, que diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te ajudo e eu te esforço com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se levantarem contra ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, que hoje te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu vou te ajudar. Pela primeira vez eu abri a minha boca e dei um grito pentecostal. Eu disse: isso aqui é Deus. Minha mãe correu lá e falou: tu está doido? Eu falei: estou doido por Jesus, estou apaixonado por Deus. E Ele está falando para mim não temer, e eu não vou temer. Não conhecia a igreja, não conhecia nada. Falei: eu vou para a terreira com a senhora. À noite eu fui para um congal, mais de 40 cavalos do diabo incorporado. Quando cheguei lá, minha mãe falou: tira o calçado, tu conhece a casa. O homem que liderava a sessão apontou para mim e falou: traz ele aqui. Minha mãe falou para mim: o teu pai está te chamando. Eu falei: esse aí não, o meu está aqui dentro, muito bem escondido. Quando eu caí na frente daquele homem cheio de demônios, ele olhou para mim e falou: tu nunca foste feliz, é verdade ou mentira? Eu falei: é verdade. Tu nunca tiveste paz? Eu falei: nunca tive paz. Então pela porta que tu entrou, tu vai sair agora, e aqui não é para tu nunca mais voltar, porque tu vai ser alegre, tu vai ser feliz. Eu te vejo casado, alegre e feliz, andando de um lado para o outro. Sabe o que é isso? Soberania de Deus. Eu não sei se o diabo tem pescoço ou não tem, mas se ele tem cabeça, ele deve ter pescoço. O meu Jesus entrou lá no inferno de madrugada, pegou o diabo pelo pescoço e falou: abre a tua boca e fala para ele que aí não é o lugar dele, que eu tenho uma família para dar para ele, eu tenho paz para dar para ele, felicidade para dar para ele. E quando Jesus manda, até demônio tem que obedecer. E esse Jesus está aqui nesta tarde. Quantos já puderam sentir a poderosa presença dele? Eu saí de lá para nunca mais voltar. Mas de noite o diabo colocou em mim que a única maneira de eu solucionar o problema era me matar, que aí eu ia para o céu e resolvia o problema da família. Eu acordei de manhã cedo, coloquei uma corda numa bolsa e saí para me despedir de um tio meu e me matar no fundo da casa dele, que tinha um mato. Quando eu andei 4 quarteirões da casa da minha mãe, encontrei a irmã que vinha saindo no quintal dela. Ela olhou eu passando na rua e ela gritou para mim: ei, tu não és o Sandro? Eu falei: sim. Meu rico filho, eu já estava orando por ti há quase um mês, e o Deus que fez os céus e a terra te escolheu para uma grande obra. Vem para cá. Quando ela fazia assim com a mão dela, eu dava 3 passos. Quando eu entrei dentro do barraquinho dela, ela falou para a filha dela: vai lá chamar a irmã Maria lá na esquina, para ela vir me ajudar em oração. Quando a Ione saiu correndo e a outra irmã veio, quando entrou pela cozinha pequena, de um barraquinho pequeno, falou para ela: onde é que ele está, Isidora? Ela disse: ele está aqui. Quando ela olhou para mim, ela falou: meu filho, a tua alma vale mais que o mundo todo perdido. E nós vamos agradecer a Deus pela tua vida. Quando as duas começaram a orar, a glória de Deus desceu e até as crianças choravam. E uma delas veio na bolsa que eu tinha na minha mão e toma a bolsa que estava na minha mão, leva para cima de uma mesa, falando em línguas estranhas, abre a bolsa, tira a corda para fora e joga no chão. E as duas começam a pular em cima da corda e dizer: Satanás, tu perdeu a batalha, porque aqui está um pregador do evangelho. Tu perdeu a guerra. Esse é o Deus que tu serve, esse é o Deus que nós servimos. Levanta a tua mão direita lá em cima, abre essa boca que Deus te deu e dá um prato de glória ao nome desse Jesus. Ela olhou para mim e falou: volta para a tua casa à noite, eu vou te buscar para ir na igreja.
A noite de chuva que Deus mandava, ela bateu lá na porta de casa. Quando minha mãe abriu a porta, ela falou para minha mãe: o meu filho está aí. Minha mãe endemoniou na hora, porque era uma senhora de cor. Minha mãe fala para ela: eu não sabia que o Sandro foi gerado no ventre de uma negra, mas crente cheio do Espírito Santo não perde a elegância nunca. Ela olha e diz: olha, teu, ele é filho biológico, meu é filho espiritual. Fui eu que gerei ele em oração. Vamos para a igreja? Eu falei: vamos. Quando eu saí na porta, ela falou: tem guarda-chuva? Eu falei: tem guarda-chuva? Minha mãe falou: tem guarda-chuva, só não tem para crente. Ela olhou para mim e falou: não tem problema, vem. Guarda-chuvinha pequeno, bota de borracha no pé. Ela colocou o guarda-chuva em cima de mim. Falei: a senhora vai se molhar toda. Ela disse para mim: por ti eu tomo 10 banhos de chuva, porque eu muito vou me alegrar ouvindo as tuas mensagens. Ela foi até a igreja cantando o hino 15 da harpa cristã. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Quando chegamos na igreja, ela estava toda molhada. Eu estava sequinho. Ela falou: eu vou no banheiro me secar e já volto. 9h30 da noite, o pregador não dava conta de chegar. Quando o pregador chega, o pastor disse: nem hora, vem pregar logo porque o horário avançou. O pregador vinha de Florianópolis, Santa Catarina. O pregador dá testemunho dizendo: sofri 3 acidentes na estrada, meu carro está todo amassado na frente da igreja. E eu estava orando dentro do carro, e Deus falou ao meu coração que o diabo não queria que eu chegasse aqui, porque tem um rapaz no meio desta multidão, que já foi rejeitado pela sociedade, foi rejeitado por tudo e por todos, e não tem valor para mais ninguém, mas está fazendo falta pregadores dentro da casa de Deus. É por isso que Deus te tirou do hospício, para tu saber que é Deus que fala contigo. Vem aqui na frente, porque o Brasil todo vai conhecer a tua voz. Eu levantei a minha mão e falei: sou eu! Ele disse: é tu mesmo, pode vir. Eu passei na frente do altar, ele orou por mim, e eu fiquei liberto na hora, para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Só para tu abrir a tua boca e dar glória a Deus. Na cidade onde eu fui internado como doido, eu fui pastor da maior igreja da cidade durante 11 anos. Só para tu abrir a tua boca e dar mais glória a Deus. Minha mãe não é mais mãe de santo, é líder de círculo de oração, cheia do Espírito Santo e tomada pela glória de Deus. Tem um Deus do céu que chama um homem e chama uma mulher. Ei, concluindo aqui a minha palavra, eu vou orar por vocês. O Jacó conclui dizendo: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Por que ramo que corre sobre o muro? Todo judeu planta sua vinha junto de muro. É por isso que a vinha de Nabote se estendia aos muros do palácio de Acabe. Eu fui pastor na Serra Gaúcha, e até hoje tem plantadores de vinha que plantam a vide perto de muro, porque na colheita da uva o fruto é fácil de ser apanhado. O que o velho Jacó estava querendo dizer é o seguinte: ele deu fruto, ele estava ligado na fonte, e ele era fácil de ser apanhado. Na cisterna ele não murmurou, porque Deus foi lá e apanhou ele, se encontrou com ele. Na praça de escravo ele não se preocupou, porque Deus foi lá e se encontrou com ele, apanhou ele. Na casa de Potifar, Deus apanhou ele, Deus se encontrou com ele. Ele é fácil de ser apanhado. José era fácil de ser encontrado, ele era fácil de ser abraçado por Deus. Concluindo as minhas palavras, o Espírito Santo, ele quer te renovar nesta tarde aqui, e ele quer mandar uma unção sobrenatural sobre a tua vida. Relaxa, solta o teu corpo agora, libera as tuas tensões, esqueça todos os problemas que tu já viveu nesse período do ano de 2016, e entenda que Deus está levantando uma geração de doidos e apaixonados para revolucionar a nação brasileira, e eu e você fazemos parte desta geração. Quem aqui nesta tarde quer ser tomado pela glória de Deus
e pelo poder de Deus. Quem aqui nesta noite quer ser possuído pela unção e pelo poder do Espírito Santo? Em nome de Jesus. Quem veio aqui para provar da glória de Deus? Eu não tenho poder de Deus para te dar. Esqueça esses pregadores camburianos que andam por aí, que diz o seguinte: quantos querem da unção que Deus me deu? Esqueça. Nenhum homem tem poder para te dar. O poder vem do alto. Quantos aqui querem receber poder de Deus nesta tarde? Levante as duas mãos lá em cima. Quantos aqui querem ser encontrados por Deus, querem ser possuídos por Deus? Quem aqui quer receber de Deus o que nunca recebeu em toda a sua vida? Então você vai fazer para Deus o que você há muito tempo não faz. Há muito tempo não faz. Quer receber de Deus o que tu nunca recebeu? Faça para Ele o que tu nunca fez. Segure a mão desse irmão que está aí do teu lado, segure. Segure a mão dessa irmã que está aí do teu lado, lá na arquibancada. Segure a mão desta pessoa que está aí do teu lado, agora, em nome de Jesus de Nazaré. Quer receber da unção de Deus e do poder de Deus? Esse ano é a jornada da juventude para o Brasil. Eu não sei o porquê que Deus escolheu Goiânia e o estado do Goiás, para a mocidade de toda a nação brasileira se reunir no estádio Serra Dourada e pedir para Deus o maior avivamento de toda a história. Sabe por que o Brasil é o maior povo pentecostal do mundo? É porque o profeta Joel profetizou dizendo que nos últimos dias o Espírito do Senhor se derramaria, e os nossos filhos e as nossas filhas profetizariam. E o Brasil é composto de uma geração de jovens. O Brasil tem uma geração com um número muito avançado de jovens. É por isso que nós somos o maior povo pentecostal do mundo, porque tem que se cumprir a profecia do profeta Isaías. E nos últimos dias o Espírito do Senhor vai se derramar sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizariam. Deus está te chamando para ser profeta. Sabe o que Deus falou comigo? Eu te tirei do hospício, porque eu não tinha vaso para usar dentro da minha casa. Nesta tarde, Deus quer ter um encontro com você. É você que Deus vai usar. Deus está te chamando para você fazer parte dos 1 milhão de anônimos, que vão ser tomados pela glória de Deus. As terreiras de macumba vão começar a fechar. As bocas de fumo vão começar a fechar. As prostitutas vão virar dona de casa, e traficantes vão virar pregadores da palavra de Deus, porque o vento do Espírito Santo vai começar a soprar. Aperte bem apertado a mão desse irmão que está do teu lado, até ele abrir a boca e dar glória a Deus. Aperta bem apertado a mão desse irmão que está do teu lado, até ele abrir a boca e dar glória a Deus. Até ele abrir a boca e dar glória ao nome do Senhor. Isso, aperte bem apertado a mão dele, até ele abrir a boca e dar glória a Deus. Eu já vou orar com vocês. Lá na banca estão os meus materiais com meu testemunho, e lá tem uma coleção com o livro que eu lancei, Reino Renato. Você vai descobrir se você é chamado ou contratado lendo esse livro. Você vai encontrar 2.200 esboços, um esboço para cada dia, num período de 6 anos. Vai encontrar lá um curso completo de teologia, um curso completo de grego e hebraico, e a Bíblia em grego e hebraico já traduzida para o português. E uma coleção de livros e DVDs meu lá na banca. Se você fosse pagar pela coleção, você pagaria R$170. Eu estou passando por vocês uma coleção completa por apenas R$100. Eu quero orar por você agora, porque as janelas dos céus estão abertas na Arena Goiânia, e Deus está procurando um jovem para usar, um jovem que queira beber direto na fonte, um jovem que não queira somente os dons, mas que queiram dar frutos para Deus, e jovens que queiram ser apanhados pela unção e pelo poder do Espírito Santo. Aperte mais uma vez a mão do teu irmão que está do teu lado, até ele abrir a boca e dar glória ao nome de Jesus. Levanta a mão desse guerreiro para cima agora, levanta.
Levanta a mão dessa guerreira para cima agora, aonde você estiver. Eu vou te dar 1 minuto agora. 1 minuto para tu fechar os teus olhos e abrir a tua boca. 1 minuto. 1 minuto para tu fechar os teus olhos e abrir a tua boca. Quem tem glória, abre a boca agora e dá glória. Quem tem aleluia, abre a boca agora e dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, começa a ser renovado agora. Quem é batizado com o Espírito Santo, receba a glória de Deus agora aí onde você está. Receba agora a glória de Deus. E quem não é batizado com o Espírito Santo, abre a tua boca agora e começa a dar glória a Deus, porque Jesus vai batizar uma centena de crentes com o Espírito Santo aqui nesta tarde. Abre a tua boca agora e vai dando glória a Deus. Vai. Não é hora de assoviar, não é hora de bater palma, é hora de rasgar o teu coração e entrar no céu pelas portas da frente. Ou vanaga sobre bibicamanda, ou vanaga sobre bibiaia, e palabadagando bibiaia. Só quem está sentindo a glória de Deus, enche o teu pulmão de ar agora e dá um brado de glória, de glória, de glória, de glória, de glória ao nome desse Deus. Ore agora com teu irmão, ore agora com a tua irmã. Abre a tua boca e ore agora. Abre a tua boca e ore agora. Abre a tua boca e fala para o inferno ouvir. Eu quero a fonte, 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 eu quero a fonte. Só quem quer beber na fonte agora, comece a beber na fonte. Maravilhoso Deus, eterno Pai, chegamos diante da tua presença. É nesta força, é nesta graça, é nesta unção, é neste poder. Eu te peço, no Arena Goiânia, praticamente no encerramento da Almadego, eu te peço agora, Senhor, sopra o teu vento agora, sopra o teu vento, aqui embaixo nas arquibancadas, sobre os organizadores, sobre a mocidade que veio aqui para receber a tua unção e o teu poder. Eu te peço agora, meu Deus, não é efeito de maconha, não é efeito de cocaína, não é efeito de cachaça, não é efeito de vinho, é efeito da tua unção. Embriaga, 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 embriaga agora. Só quem está sentindo a glória do Todo-Poderoso, 30 segundos, fecha os olhos e abre a boca, vai, abre a boca, abre a boca. Só quem está sentindo, ou vanaga súria, amandagandurianda, só quem verdadeiramente está sentindo a glória do Todo-Poderoso, joga as duas mãos lá em cima, enche o teu pulmão de ar e dá um brado de glória a Deus. Dá um abraço nesse irmão que está aí do teu lado. Dá um abraço nessa irmã que está do teu lado. E diga para ele: é você que Deus vai usar. É você que Deus vai usar. É você que Deus vai usar. Deus abençoe a vocês. Até a próxima. Amém. Deus é fiel. Vai, fala assim: glória a Deus. Diga assim: aleluia. Esse Deus, diga, esse Deus é fiel. Deixa eu dar para você, tá com o olho muito arregalado. Segura o CD, segura. Isso. Diga glória a Deus. Lá no Rio de Janeiro tem um montão de jovens na Sapucaí fazendo outras coisas. Mas aqui não. Aqui o negócio é diferente. Aqui é cheio do Espírito Santo. Vamos, nova geração. Na presença dos homens, na presença dos anjos, me juntando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei. O quê? Sobre toda a terra,
ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Canta, canta. Pra receber do teu poder, mas quero Deus que fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão, fogo e glória na cabeça, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção, o som da de aleluia, nova geração, o som da fé. Ouvirá um novo som de aleluia. É pra quebrar. Oh! Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei. Desfrutando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei. E sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Vem, vem, vem. Eu entro na tua presença. Vai dançando aí, meu irmão. Quanto mais o tempo passa, fogo cai, a igreja canta o quê? Fogo e glória na cabeça, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Pode cantar o som da de aleluia. Canta, canta o som da ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Ei! Louvado seja Deus. Bate palma pra Jesus aí. Ei, 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 canta aí. Então eu tirei o quê? E eu passarei pulando e dançando em tua presença. Canta, canta, canta. Então eu tirei o quê? E eu passarei pulando e dançando em tua presença. Só quem é crente pentecostal tira o pé. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do. Só vai gritar quem tá feliz. Por isso eu presença do rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do rei. Então eu tirei o quê? Então eu tirei. E eu passarei. Então eu tirei. Então eu tirei o quê? E eu passarei pulando e dançando em tua presença. Ô Madeco, tira o pé do chão, bebê. Por isso eu pulo, pulo. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença. Grita pra Jesus, grita, grita, grita. Por isso eu grito. Na presença do rei, eu danço. Por isso eu danço, por isso eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do rei. Então eu tirei o quê?
as meninas que vão cantar. Canta, meninas. Então eu direi. Só os meninos. Canta, varão. Canta, varão. Então eu direi o quê? Ô, Jacques, aqui. Ô, meninas, eu acho que os meninos cantaram mais forte, hein? Então, vamos ouvir só as meninas. Então eu direi o quê? Agora escuta eles, vai! Então eu girei. Todo mundo junto, canta, 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 canta. Então eu tirei o quê? E eu passarei pulando e dançando em tua presença, por quê? Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença. Só vai gritar quem tá feliz. Por isso eu... na presença do rei eu danço. Por isso eu danço, 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 danço na presença do rei. Todo mundo assim, mãozinha lá embaixo. Faz assim, ó. Videira, 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 vida. Aí assim, ó. Jesus Cristo. Vamos lá. Videira, 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 vida. Vai, 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 vai. Videira, 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 vida. O quê? Jesus Cristo. Videira, 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 vida. Oh, tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva e cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz, vou te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. O quê? Alegria. Bate na palma da mão. Agora sim, ó. Ó, ó. Videira, 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 vida. Grita bem alto. Jesus Cristo. Videira, 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 vida. Bem alto. Jesus Cristo. Videira, 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 vida. Jesus Cristo. Videira, 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 vida. Ô meu filho, vem cá, vem. Jackson no cavaco. Criança de Jesus tem energia pra cantar. Corre pra lá, corre pra cá. Criança de Jesus tem energia pra cantar. Corre pra lá, corre, ei, ei, ei. Jogue a mão pro alto. Jogue a mão pro alto. Bota a mão no chão. Para receber tem que descer. Bota a mão. Jogue a mão no chão. Pula, 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 que Jesus é muito. Jogue a mão pro alto. Dá glória a Deus. É uma
d'égua, irmão. O negócio é diferente. Jogue a mão pro alto. Bate a mão no chão. Pula, pula, que Jesus é muito. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra lá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra lá. Atenção, atenção. Jogue a mão pro alto. Dá um glória a Deus. Ah, aqui é bom. O mistério aqui é bom porque o povo dá glória a Deus. Ele pula, mas dá glória a Deus. Jogue a mão para o alto. Dá 2 glória a Deus. Jogue a mão para o alto. 3 glória a Deus. Será que ele dá 4? Acho que eles já estão cansados. Jogue a mão para o alto. 4 glória a Deus. Ô varão, 5 não, varão. 5 eles não vão conseguir. 5. Jogue a mão pro alto. 5 glória a Deus. Jogue a mão pro alto. Bate o pé no chão. Pula, pula com nova geração. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra lá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra lá. Atenção, atenção. Jogue a mão pro alto. Jogue a mão pro. Bota a mão no chão. Ô rapaz, tu tá novo, tá sentindo? Não. Jogue a mão pro alto. Bota a mão no chão. Aí quando tu fizer isso, tu vai ser curado, batizado, renovado. Entendeu? Aí cura artrose, anemia, homeopatia, cura tudo. Jogue a mão pro alto. Dá um glória a Deus. Jogue a mão pro alto. Bate o pé no chão. Pula, pula, pula. Vem. Criança de Jesus. Criança de Jesus tem energia pra cá. Corre pra cá. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireita. Havia um homenzinho torto, morava numa casa, andava no caminho, sua vida era. Um dia o homenzinho, a Bíblia encontrou. Eita! Alô, Matego! Vem atrás de mim, cadê ele? E tu... Não. Quem pode dizer graças a Deus? E tudo que era torto, Jesus endireitou. Pisa na muralha, pula a muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula a muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula a muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa, 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 pisa. Pisa, 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 oh, pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que falou não falha. Pisa na muralha, pula a muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula a muralha, por cima da muralha, o Deus que falou. Vamos de novo, vamos de novo. Assim, ó, pisa, 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 pisa. Pisa, 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 pisa. Ai, pisa, 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 pisa. Pisa na muralha, pula na muralha, em cima da muralha, o Deus que falou não falha. Pisa na muralha, em cima da muralha, o Deus que falou não falha. Ó, balança a mão assim, ó. Tava aqui.
Balança a tua mão, isso. Mostra lá, que coisa linda, isso. Isso aqui é para adorar o Todo-Poderoso. Isso aqui é para adorar o Todo-Poderoso. Isso, vai adorando a Ele. Canta, Jeová, Jeová, Jesus, Jeová, Jeová, Jesus, Jesus, Jesus. Segura aí, segura aí. Continua aqui, continua. Aqui, para. Os meninos vão dizer Jesus e as meninas vão dizer. Os meninos, Jesus, 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 Jeová, Jeová, Jesus, Jeová. Chegou, Jackson? É. Havia um homenzinho, morava numa casa, andava no caminho, sua vida era um dia um homenzinho, a Bíblia encontrou. Só quem encontrou Jesus aí, levanta a mão e dá um grito de vitória. Vai, 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 vai. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Pula os montes devagar, cerca os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. A trombeta soa. Pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas diga amém, vem com Josué lutar em Jericó, 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 vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas diga amém, vem com Josué lutar em Jericó, 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 vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas subirão. Quem tá gostando, dá um glória. Jogue a mão pro, bate o pé, pula, 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 de Jesus é muito. É pra Ele, é pra Jesus, é pra Jesus. Grita pra Jesus, bate palma pra Jesus, que Ele merece. Oh, é muito forte o que está acontecendo aqui. Aleluia! Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Jovem, é muito forte e é muito bom o que está acontecendo aqui. Eu acabei de... Nós saímos do Rio de Janeiro e o negócio está terrível lá. É só droga, prostituição e matança, carnaval. Mas a gente entra aqui, presidente, poxa, tem que tirar o chapéu, tem que... Coisa linda, presidente. Coisa linda, muito bom. Está sendo uma experiência muito grande, que eu sou pai. Eu sei o que é isso. Vou dar mais um CD aqui, mais um CD. Vamos mais uma? Tá pedindo para cantar criança de novo. Então vai criança de Jesus, vai. Vai, Jackson. Vai, Jackson. Criança de Jesus tem energia. Criança de Jesus tem. Ei, jogue a mão pro alto, bate o pé no chão, pula, 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 que Jesus é muito.
Jogue a mão pro alto, bate o pé no chão. Pula, pula, pula pra adorar. Criança de Jesus. Corre pra lá, corre pra cá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra lá, corre pra cá. Ei, jogue a mão pro alto. Fica lá em cima. Deixa a mão lá em cima. Jogue a mão pro alto. Glória a Deus. É muito bom dar glória, irmão. Jogue a mão pro alto. 2, glória a Deus. Aqui o revasso é diferente. Aqui o mistério é diferente, varão. Jogue a mão pro alto. 3, glória a Deus. Jogue a mão pro alto. Bate o pé no chão. Pula, pula, que Jesus é muito. Criança de Jesus tem energia. Corre pra lá, corre pra lá. Criança de Jesus. Corre pra lá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra lá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Para nós terminarmos a nossa participação, diga assim pro teu irmão: de quem é a tua vida? E de quem é a tua vida? É de quem? De quem é a tua vitória? É de quem? De quem é a tua família? É de quem? De quem é o Madego? E de quem é? De quem é? Ou 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 de quem é? Olha o anjo! Olha o anjo com a espada de fogo, cortando, nos dando vitória. Olha o anjo com a espada de fogo, cortando, nos dando vitória. Enquanto esse anjo guerreia, a igreja reunida da glória. Enquanto esse anjo tira o pé do chão, tira o pé do chão. Vem, vem! Glória, glória! Ei! Tira o pé do chão, 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 tira o pé do chão. E de quem é? E de quem é a tua vida? É de quem? De quem é a tua vitória? É de quem? De quem é a tua família? De quem é a tua vitória? É a vitória de Deus. E de quem é? De quem é? De quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? Olha o anjo! Olha o anjo com a espada de fogo, cortando, nos dando vitória. Olha o anjo com a espada de fogo, cortando, nos dando vitória. Enquanto esse anjo guerreia, a igreja reunida da glória. Enquanto esse anjo tira o pé do chão, tira o pé do chão. Vem, vem, ei! Alô, Madego! Tira o pé do chão, 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 tira o pé do chão. Mas foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus. Canta, canta! Foi Deus que me deu tudo que eu tenho. Assim, ó, aqui, ó. Ó, minha família foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Minha igreja foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Meu pastor foi Deus que me deu. Ó. Olha como é que a gente canta pro nosso pastor lá no Rio de Janeiro. Ó, aprende aí, aprende. Como é que se canta pro pastor?
foi Deus que me deu. O meu pastor foi Deus que me deu. Ah, entendeu? Aprendeu? Aprendeu? O meu pastor foi Deus que me deu. É isso aí, isso aí. Ó, pega essa pessoa assim, ó. Olha pra mim, olha pra mim. Olha pra alguém que tá do teu lado. Olha, olha, olha. Isso. Canta assim, ó. Sua amizade foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. O Espírito Santo foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. A alma dela foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Minha família foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que... Ei! Mas foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Mas foi Deus que... Balança a tua mão assim, balança, balança, balança e canta. Minha família foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Pra terminar, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Ei, joga a mão pra cima aí, joga a mão pra cima aí. Joga a mão pra cima aí. Glorifica, glorifica. Glorifica, glorifica, não. Glorifica, glorifica. Glorifica, glorifica. Pastores, coordenadores, Ronan, meu amigo, obrigado, hein? Obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Frank, sem palavras, tá, meu amigo? Jesus, 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 Jesus.